Anything to say to your accusers, Mr. Cosby? Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje contamos nossas escolhas das manchetes de celebridades mais controversas desde o ano 2000. Allison, any comment? Anything you want to say today? Número 30. O tapa visto pelo mundo todo. Na manhã depois da 94ª edição do Oscar, todo mundo só falava do Will Smith. E não por causa do Oscar que ele ganhou. Durante o evento, o apresentador Chris Rock fez uma piada de mau gosto sobre a aparência de Jada Pinkett Smith. That was a nice one. Okay. Em resposta, Will Smith subiu no palco e deu um tapa no comediante. Tudo ao vivo. O surto de violência teve mais drama do que todos os indicados a melhor filmes juntos, especialmente quando Will Smith ganhou o Oscar de melhor ator por seu trabalho em King Richard depois. You're gonna be the best that ever was. You're gonna be the greatest of all time. You know how I know? Because I planned for it. Agora, considerando o tapa visto pelo mundo todo, as ações de Smith resultaram em uma intensa controvérsia na mídia e em um banimento de 10 anos de futuras cerimônias do Oscar. Will responded, I accept and respect the Academy's decision. Número 29. A falsa história de assalto de Ryan Lochte. Em 2016, o nadador olímpico Ryan Lochte e mais 3 pessoas foram assaltadas à mão armada durante a estadia no Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos. We got pulled over in our taxi. And these guys came out with a police badge. Chocados com a notícia, as pessoas ao redor do mundo se mobilizaram para ajudar Lochte. Ou pelo menos teriam feito isso se o assalto realmente tivesse acontecido. Na verdade, os supostos criminosos eram seguranças tentando deter o nadador por vandalismo e conduta desordeira. When this security video shows him and 3 other U.S. Olympic swimmers romping through a gas station, ripping down signage, and police say being belligerent. Lochte e os outros enfrentaram uma tempestade na mídia que eles mesmos criaram, conseguindo se livrar com pedidos de desculpas, multas e suspensões curtas de eventos olímpicos. Se desse para ganhar medalhas por atenção da mídia, o fiasco de Lochte teria levado o ouro sem esforço. Número 28. Winona Ryder é pega roubando. Entre as suas indicações ao Oscar e o seu papel de destaque no sucesso da Netflix, Stranger Things, Winona Ryder virou manchete por todos os motivos errados. A atriz foi pega tentando roubar produtos que valiam mais de $5 mil em 2001 e passou os anos seguintes em um processo judicial de grande visibilidade. He said the actress walked past 3 cash registers with a pile of clothes and handbags before leaving the store. As acusações variam desde roubo, furto qualificado até posse de drogas, embora essa última tenha sido retirada posteriormente. Esse incidente destruiu completamente a imagem de Winona Ryder como a it girl impecável de Hollywood e até a forçou a fazer uma pausa de 4 anos na atuação. The actress is facing 4 shoplifting charges that carry a maximum 3-year jail term. A própria Winona Ryder admite que foi um período sombrio na sua vida, mas felizmente ela conseguiu se reerguer tanto pessoal quanto profissionalmente. They set up security cameras because of me? No. Wait, well then why did they set them up this week? Because I can't think of a lie right now. Número 27. Depp vs Heard. Esse foi o Diz que me diz das eras. 2 estrelas de Hollywood se enfrentando em um julgamento transmitido ao vivo. Não, isso não é um filme, mas com certeza se desenrolou como se fosse um. Wait a minute, what's your name? Let's keep that a secret. Well, I don't even know it. Well, then you'll keep it even better. Tudo começou quando a atriz Amber Heard fez acusações de violência doméstica contra o seu ex-marido Johnny Depp. I didn't say anything, I didn't react. Depp negou as acusações e processou Amber por difamação, o que resultou em um julgamento de tirar o fôlego, com tanta confusão no tribunal que os tabloides tiveram matéria para meses. A natureza dramática do caso deixou todo mundo na expectativa, aguardando a próxima manchete. E olha, algumas revelações foram surpreendentes. Depp foi considerado culpado em uma acusação de difamação, enquanto Amber Heard foi condenada em todas as 3, garantindo que nenhum dos dois saísse dessa troca de acusações completamente limpo. Número 26. O passado racista de Paula Deen. Você não vai encontrar isso em nenhum dos seus livros de receitas, mas Paula Deen sabe como cozinhar uma polêmica que dá o que falar. Now we're going to take our dry ingredients and we're just going to beat those in. É só olhar para o que aconteceu em 2013. Durante um depoimento sobre discriminação racial, a personalidade da TV admitiu ter usado insultos em várias ocasiões. Nem os seus fãs, nem as emissoras e nem os seus editores ficaram felizes com essa confissão. Overnight, the Food Network, home to Dean's cooking shows, said it does not tolerate any form of discrimination.
and will continue to monitor the situation. Apesar de Paula garantir que isso tudo era coisa do passado, a intensa atenção da mídia fez com que ela perdesse vários patrocínios e contratos. Words are so powerful. They can hurt. They can make people happy. Well, my words hurt people. Toda essa situação quase acabou com a sua carreira, mas aos poucos Paula conseguiu reconstruir a sua marca. Embora algo nos diz que ela vai precisar ser muito mais cautelosa com a sua imagem pública daqui pra frente. Número 25. O legado manchado de Jimmy Savile. De caridoso a vigarista, talvez não haja alguém que tenha enfrentado uma queda tão acentuada em desgraça quanto Jimmy Savile. Did you make up your mind that you were going to be totally honest? Were there certain things you weren't going to say? The bits that I didn't say are only those which I forgot. A celebridade inglesa se destacou por seus programas de rádio, entrevistas e muitas arrecadações beneficentes. Ele era um homem bom e honesto, ou pelo menos foi assim que pareceu até a sua morte em 2011. Embora houvesse alegações antes disso, a morte de Savile abriu as portas para centenas de alegações de má conduta sexual. Please do not let him get away with this perversion. Don't let him continue to think he's untouchable. Or that his secret is too well hidden. Sim, você ouviu direito. Foram centenas, muitas das quais eram menores de idade na época. As evidências esmagadoras abalaram a indústria profundamente, com muitos ainda se perguntando como um predador tão desenfreado nunca enfrentou a justiça em vida. I don't think he would get away with that now. I think times have changed. Número 24. A catástrofe no Twitter de Roseanne Barr. Estrela de comédia ou não, essa piada não era motivo de risadas. Kinda scary talking to your old granny, huh? I'm not afraid of you. Give it time. Enquanto as opiniões políticas polêmicas de Roseanne Barr sempre geraram controvérsia, comparar figuras políticas negras a animais foi inaceitável. Isso a levou a uma queda viral, resultando no cancelamento de Roseanne, literalmente. Roseanne already was huge. It was #1. It came on like a freight train, huge in the ratings, making a lot of money for ABC. For them to so swiftly cancel this show, they're going to take a hit. O seu programa de sucesso foi retirado do ar e Roseanne foi banida da indústria. O longo desdobramento gerou uma discussão enorme online sobre a proteção da liberdade de expressão na internet e se isso tem espaço no entretenimento. When do we stop laughing at things that really aren't funny? When do we start laughing at things that are racist? De qualquer forma, é seguro dizer que Roseanne não voltará às telas por um bom tempo, se é que ela vai voltar. Número 23. O discurso antissemitista de Mel Gibson. Ninguém sai bem de uma prisão por dirigir alcoolizado, mas essa viagem de carro embriagado acabou sendo o menor dos problemas de Mel Gibson. It seemed like he was definitely had drank a little too many that. Quando o policial que o prendeu se recusou a deixá-lo dirigir para casa, Mel Gibson desatou um ataque de ódio repleto de comentários antissemitas impressionantes. Depois que o TMZ vazou o relatório da prisão, a história chegou às principais emissoras de notícias, e isso foi o fim da imagem de Gibson. Catholic wrote, "I am not a bigot. Hatred of any kind goes against my faith." A reação negativa ameaçou afundar toda a sua carreira. Na verdade, isso aconteceu por um tempo. Nos anos seguintes a esse escândalo de 2006, Mel Gibson teve dificuldades para fazer novas amizades em Hollywood. Desde então, ele se desculpou e conseguiu recuperar o seu espaço na indústria. Mas não há como ele deixar as suas palavras para trás completamente. You had some rough patches over the last 10 years. Rough patch. And how was that? Not my proudest moment. Número 22. O relacionamento conturbado de Chris Brown e Rihanna. Em público, esses dois artistas da música pareciam o casal perfeito, mas por trás das aparências, as coisas eram bem complicadas. This happened to me and it can happen to anybody. Em 2009, um desentendimento virou uma discussão, que virou uma briga e, por fim, uma agressão grave. Deixou Rihanna com ferimentos visíveis e Chris Brown exposto ao ciclo incessante de notícias. A natureza muito divulgada do relacionamento deles fez desse desdobramento violento a principal notícia por um bom tempo. Do you really get the severity of what happened? Of course, 100%. I think. Para piorar a situação, fotos dos ferimentos de Rihanna vazaram online, condenando Brown a críticas duradouras da opinião pública. Nos tribunais, Chris Brown se declarou culpado e recebeu 5 anos de liberdade condicional, terapia, serviço comunitário e uma medida protetiva de 50 metros. Número 21. Todas as acusações contra Woody Allen. Hollywood já viu mais do que a sua cota de alegações perturbadoras. E ainda assim, as de Woody Allen podem ser as piores. I want to
show my face and tell my story. Acusado de cometer atos indescritíveis contra sua filha adotiva, Woody Allen passou de um cineasta querido a um excluído social, aparentemente da noite para o dia. As alegações, no entanto, estavam se acumulando há décadas. Allen negou continuamente as acusações e as investigações não conseguiram apresentar nenhuma evidência. Do you wish that they would have gone ahead and filed the charges? Because then you would have to have taken the stand. You know, honestly, yes. I do wish that they had. You know, even if I'm just speaking in retrospect. Ainda assim, o movimento Me Too, em 2017, foi o ponto de virada final, com vários colegas, tanto nos bastidores quanto na frente das câmeras, finalmente denunciando Woody Allen de vez. Dada a forma como as coisas se desenrolaram, é bem provável que Allen tenha recebido o seu último prêmio da indústria. Número 20. O tratamento de Ellen DeGeneres com os funcionários. A comediante se apresentava no seu talk show como uma pessoa amigável e simples. No entanto, rumores sobre comentários e atitudes maldosas circulavam há algum tempo, e em 2020, funcionários começaram a se manifestar. Remember, these were allegations of fear and intimidation at the workplace, of sexual harassment, of racism. Shocking allegations on their own, but this was at the Ellen Show. Em um relatório da BuzzFeed, em julho, funcionários alegaram que Ellen comandava um ambiente de trabalho tóxico, onde eram expostos a assédio sexual, comentários racistas e outros problemas por parte dos produtores do programa. Após essas revelações, as audiências caíram em mais de 1 milhão de telespectadores. The Emmy winner finished by acknowledging she's not just a TV personality, she's also the boss of 270 people on her show's staff. Ellen says she wants them all to be happy and proud to work there. Em 2021, Ellen DeGeneres anunciou que encerraria o seu programa após 19 anos no ar. Número 19. Kanye West acusa George W. Bush de ser racista. A resposta lenta do governo americano ao desastre do furacão Katrina em 2005 foi amplamente criticada, especialmente o atraso no fornecimento de ajuda aos moradores de New Orleans. Em 2 de setembro, um show beneficente foi realizado para arrecadar fundos muito necessários. No entanto, Kanye West decidiu sair do script. I hate the way they portray us in the media. If you see a black family, it says they're looting. See a white family, it says they're looking for food. Ele criticou a mídia por retratar famílias brancas como procurando comida, enquanto as famílias negras eram vistas como saqueadores. E ele, infame, mirou no presidente Bush, sugerindo que ele era indiferente aos americanos negros. George Bush doesn't care about black people. O comentário pegou o seu co-apresentador Mike Myers de surpresa e causou indignação e polêmica. Embora Myers tenha descrito mais tarde a fala de West como falar a verdade ao poder, West acabou pedindo desculpas. Número 18. Michael Jackson balança Prince na sacada. O rei do pop esteve envolvido em polêmicas ao longo dos anos 2000, com seu julgamento por colocar crianças em perigos e esse incidente de 2002 que aconteceu em um hotel em Berlim. Em um ato espontâneo para surpreender os seus fãs, Michael Jackson apresentou seu filho recém-nascido à multidão do lado de fora do hotel, Prince Michael Jackson II, ou Blanket. No entanto, a maneira como ele fez isso chocou o público, já que ele cobriu a cabeça da criança com uma toalha e o segurou sobre a sacada, onde um deslize poderia ter causado uma queda fatal. Michael Jackson parece ter percebido o quão perigoso foi o seu gesto e acabou pedindo desculpas. Número 17. A briga de Eminem com os Cheneys. Durante uma audiência no Congresso em 2000, Lynn Cheney, esposa do futuro vice-presidente Dick Cheney, afirmou que Eminem promovia a violência contra as mulheres. He is a violent misogynist. Cheney também pediu à gravadora do rapper para demiti-lo. Em resposta, Eminem fez questão de mencionar Lynn algumas vezes no seu álbum de 2002, The Eminem Show, nas faixas Without Me e White America. Ainda mais chocante, no clipe de Without Me, Eminem inclui um sósia de Dick Cheney que é eletrocutado pelo rapper. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicated. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see.
Foi mais um exemplo de Eminem indo com tudo contra os críticos. Número 16. O escândalo das admissões universitárias de Felicity Huffman e Lori Loughlin. Em 2019, uma investigação do FBI chamada Operação Varsity Blue revelou um esquema criminoso no qual os pais estavam usando suborno para garantir que os seus filhos entrassem nas melhores universidades. It's called Operation Varsity Blues, and the accusations range from paying thousands of dollars for higher SAT scores to presenting students as top athletes in sports they never even played. It is a little enraging. Entre os envolvidos estavam as atrizes Felicity Huffman, mais conhecida por seu papel em Desperate Housewives, e Lori Loughlin, de Full House. Felicity pagou $15 mil para que alguém fizesse o vestibular da sua filha, e Lori Loughlin pagou $500 mil para que a sua filha fosse matriculada na Universidade do Sul da Califórnia. Ambas as atrizes foram presas e passaram curtas temporadas na prisão. The ruling: 14 days in prison, $30,000 fine, 1 year supervised release, and 250 hours of community service. O escândalo destacou como os ricos conseguem usar dinheiro e influência para dar aos filhos uma vantagem injusta. Número 15. A falha no figurino de Janet Jackson. A apresentação de Janet Jackson e Justin Timberlake no intervalo do Super Bowl 38 em 2004 é sem dúvida um dos eventos televisivos mais polêmicos de todos os tempos. No final de Rock Your Body, Justin removeu parte do traje de Janet, expondo seu seio por cerca de meio segundo. A repercussão foi imensa. Comentaristas chocados e indignados lamentaram o colapso moral do país. Mais de 500 mil cartas foram enviadas ao órgão responsável pelos meios de comunicação, que multou a CBS em $550 mil, embora a multa tenha sido posteriormente anulada. A controvérsia é lembrada por ter manchado injustamente a carreira de Jackson, sem afetar a de Timberlake em nada. All the emphasis was put on me, not on Justin. And Justin, we were friends. Número 14. Kanye West interrompe o discurso de Taylor Swift. Quando Taylor Swift ganhou o prêmio de melhor vídeo feminino no VMA de 2009, Kanye ficou tão indignado que interrompeu o discurso de Swift para falar para todo mundo o que ele achava. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. O momento foi constrangedor para todos, inclusive para Beyoncé, a quem West estava defendendo. Beyoncé, de forma gentil, convidou Taylor Swift de volta ao palco para terminar o seu discurso quando ela ganhou o prêmio de vídeo do ano. Kanye West enfrentou uma enorme reação pública por ter estragado o grande momento de Swift e pediu desculpas. Mas em 2016, ele também assumiu o crédito em uma letra improvável por ter tornado Taylor Swift famosa. I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that famous. I made that famous. Gerando uma nova onda de polêmica. Número 13. O falso crime de ódio de Jussie Smollett. O ator de Empire fez manchetes quando afirmou, em janeiro de 2019, ter sido vítima de um ataque fora de um restaurante Subway em Chicago. How can you doubt that? Like, how do you not believe that? It's the truth. And then it became a thing of like, oh, it's not necessarily that you don't believe that this is the truth. You don't even want to see the truth. Smollett disse que 2 homens brancos usando chapéus de Make America Great Again colocaram uma corda no seu pescoço, jogaram água sanitária nele e o agrediram enquanto gritavam ofensas racistas e homofóbicas. Depois foi revelado que os homens eram, na verdade, irmãos nascidos na Nigéria, que conheciam Smollett e disseram que ele os pagou para encenar o ataque. As acusações iniciais contra ele foram retiradas, o que gerou polêmica. Ele chegou a processar Chicago, mas acabou sendo condenado por fazer falsas denúncias à polícia e por conduta desordeira. For years, his allegations had raised questions of race, hate, and lies surrounding his claims, which affected the city of Chicago and beyond. Today, a jury said he was lying. Número 12. A investigação de Sean Diddy Combs. Em setembro de 2024, o rapper e produtor Sean Diddy Combs foi indiciado sob acusações de tráfico e crime organizado, após uma série de processos e alegações serem levados ao Tribunal Federal. Today I'm announcing the unsealing of a 3-count indictment. A acusação inclui várias denúncias de abuso contra mulheres, transporte ilegal de drogas e esquemas maiores supostamente orquestrados por Combs.
que é acusado de coagir vítimas a participar de atos sexuais que duravam vários dias. The indictment alleges that Combs abused and exploited women and other people for years, and in a variety of ways. Combs se declarou inocente das acusações e, se condenado, ele pode enfrentar de 15 anos a prisão perpétua. Dada a sua alta visibilidade na indústria da música, a investigação e o julgamento subsequente geraram uma grande atenção da mídia, rompendo o silêncio sobre o longo histórico de suposta má conduta de Combs. This is what the feds do. They measure twice, they cut once. Número 11. As transações privilegiadas de Martha Stewart. Com a fama que Martha Stewart tinha de dar dicas como ser uma boa dona de casa, ela provavelmente era a última pessoa que alguém imaginaria como uma criminosa de colarinho branco. Martha Stewart decided to spend her last night of freedom away from the glare of the spotlight. Tomorrow, she trades that glare for surveillance of a different kind. No entanto, isso mudou em 2002, quando foi alegado que Stewart havia vendido mais de 3.900 ações da I'm Clone System antes que as suas ações caíssem 16% no dia seguinte. Em 2003, Stewart foi indiciada por 9 crimes graves relacionados a operações com informações privilegiadas. E em 2004, ela foi condenada em todas as acusações e cumpriu 5 meses em uma prisão federal. What was a small personal matter became over the last 2 years an almost fatal circus event of unprecedented proportions. Por causa do escândalo, Martha Stewart teve que renunciar ao cargo no conselho de administração da sua empresa de mídia e estilo de vida, e só pôde retornar em 2011. Número 10. A tutela de Britney Spears. A princesa do pop se tornou uma sensação instantânea em 1999 com Baby One More Time. Mas em meados dos anos 2000, ela teve um colapso muito público, raspando a cabeça, entrando e saindo de clínicas de reabilitação de drogas e álcool e até mesmo batendo em um carro estacionado. A cobertura da mídia foi implacável e o público não se cansava. She was constantly swarmed by paparazzi. She was talked about in the tabloids and portrayed in a very misogynistic and sexist light. Depois que investigadores de bem-estar infantil se envolveram, ela perdeu a guarda dos filhos. Tudo resultou em uma tutela sobre o seu pai, Jamie, com condições que incluíam tempo em uma clínica psiquiátrica e o uso de um DIU. Em resposta, os seus fãs iniciaram o movimento Free Britney para defender o fim da tutela. Britney Spears e os seus apoiadores finalmente conseguiram o que desejavam em novembro de 2021. Her most ardent fans, the legions of the Free Britney movement, celebrating outside. That's so happy. She deserves all of the freedom. Número 9. O vídeo de Tom Cruise sobre a cientologia. Fundada pelo escritor de ficção científica L. Ron Hubbard, a Igreja da Cientologia continua sendo controversa, apesar dos seus seguidores famosos. I think it's a privilege to call yourself a Scientologist, and it's something that you have to earn. A organização é famosa por sua ópera espacial, que envolve um ditador alienígena chamado Zeno, além das suas táticas financeiras predatórias e políticas agressivas em relação a críticos. No entanto, isso não impediu Tom Cruise de exaltar as suas virtudes. Em 2008, um vídeo enviado ao YouTube mostrou Tom Cruise afirmando que os cientologistas são especialistas em lidar com o transtorno por uso de substâncias e as únicas pessoas que podem ajudar após acidentes de carro. Quando a organização entrou com uma reclamação de direitos autorais, o YouTube removeu o vídeo. They said, so, like, have you met an SP? Isso inspirou o coletivo de hackers anônimos a lançar o movimento de protesto Projeto Chanology. Número 8. O escândalo de doping de Lance Armstrong. Esse atleta profissional e sobrevivente de câncer foi visto como uma inspiração por pessoas ao redor do mundo e arrecadou milhões para a pesquisa do câncer por meio da sua fundação Livestrong. For 7 straight years, he dominated arguably the hardest sporting event in the world. History in the making, 7 times a winner of the Tour de France. Around him grew an empire that included a powerful foundation dedicated to fighting cancer. It's one of the great human stories. Ele era um exemplo do que era possível se você batalhasse duro e acreditasse em si mesmo. No entanto, em 2012, Armstrong desapontou o mundo esportivo e desiludiu os seus apoiadores ao admitir que usou esteroides para melhorar o seu desempenho durante as suas corridas de bicicleta. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Yes or no? Was one of those banned substances EPO? Como resultado, Lance Armstrong perdeu todos os seus 7 títulos do Tour de France e foi banido do esporte para sempre. Número 7. O escândalo de traição de Tiger Woods. Em 2009, o mundo de Tiger Woods virou de cabeça para baixo quando o National Enquirer publicou uma história sobre um caso extraconjugal. I've done some pretty bad things in my life, and
all came to a head. Poucos dias depois, ele bateu o carro e precisou ser levado ao hospital. À medida que o número de supostos casos extraconjugais crescia, também aumentava o interesse de todos pela história, transformando-o no centro da curiosidade mórbida. Como resultado do escândalo, a sua esposa, Ellen Nordegren, se divorciou dele, e várias empresas como AT&T e Gatorade decidiram rescindir os seus contratos de patrocínio. O escândalo manchou permanentemente a imagem impecável de Tiger Woods. I hurt a lot of people, not just my wife. My friends, my colleagues, the public, kids who looked up to me. There were a lot of people that thought I was a different person. Número 6. As acusações de abuso contra R. Kelly. O artista de R&B sempre foi suspeito de ter relacionamentos inadequados com meninas menores de idade. Em 2002, R. Kelly foi indiciado por várias acusações de posse de material obsceno envolvendo crianças, embora tenha sido absolvido. E um ano depois, ele conseguiu escapar das acusações novamente. Last month, Kelly was indicted again, this time charged with aggravated criminal sexual abuse of 4 women, including 3 who the charges say were minors at the time. No entanto, no final da década de 2010, surgiram mais alegações de má conduta e abuso, acompanhadas de uma série de documentários de alto perfil, incluindo Surviving R. Kelly, da Lifetime. Em julho de 2019, promotores federais acusaram Kelly de várias acusações criminais, incluindo extorsão, exploração, sequestro e tráfico sexual. Isso resultou em uma sentença de 31 anos de prisão em 2022. That verdict comes after weeks of testimony from some 50 witnesses. He faces potentially decades in prison. Número 5. Alison Mack e o NXIVM. Mais conhecida por seu papel como Chloe Sullivan em Smallville, essa atriz esteve envolvida no NXIVM, uma seita disfarçada como uma organização de marketing multinível. Como parte do NXIVM, que ela ingressou em 2006, Mack recrutou garotas para se tornarem escravas do líder da seita, Keith Raniere. Em 2018, Mack foi indiciada sob acusações que incluíam tráfico sexual e trabalho forçado, que poderiam resultar em uma pena de 14 a 17 anos de prisão. No entanto, devido à sua cooperação com os investigadores para derrubar Raniere, Mack foi condenada a apenas 3 anos de prisão, 1.000 horas de serviços comunitários e uma multa de $20 mil. Ela foi liberada em 2023 após cumprir apenas 21 meses da sua pena. Prosecutors asked the judge to give Mack a reduced sentence because of the, quote, substantial assistance she provided with their investigation into the cult. Número 4. O hack de fotos de 2014. Você já recebeu e-mails suspeitos pedindo informações sigilosas? Alguns desses parecem legítimos, como se fossem da Apple ou do Google, mas não são. An invasion of privacy tonight impacting some of the biggest stars in the world. Personal photos of some A-list celebrities were reportedly posted on photo sharing site 4chan. Allegedly obtained by hacking cloud accounts. Em 2014, várias celebridades, incluindo Jennifer Lawrence, Kristen Dunst e Kate Upton, foram vítimas desse tipo de golpe. As suas contas no iCloud foram hackeadas e fotos privadas foram publicadas em sites como o 4chan. Foi uma terrível invasão de privacidade, capaz de causar pesadelos. Lawrence foi talvez quem mais expressou a sua indignação, chamando o hack de violação e crime sexual. Just because I'm a public figure does not mean that I asked for this. It does not mean that it comes with the territory. It's my body and it should be my choice. And the fact that it's not my choice is absolutely disgusting. Pelo menos 5 homens envolvidos no hack foram condenados e receberam penas de prisão. Número 3. As acusações de abuso contra Bill Cosby. Antes do desabafo de Hannibal Buress em um show de stand-up viralizar em 2014, Bill Cosby era tão amado e respeitado como comediante que era conhecido como o pai da América. But this squeaky clean image was quickly shattered as the sexual assault allegations came pouring in. No entanto, após o vídeo de Buress ganhar atenção, várias mulheres se sentiram encorajadas a denunciar Cosby por má conduta. Em 2018, ele foi indiciado e condenado por agressão sexual agravada contra Andrea Constand, recebendo uma sentença de 3 a 10 anos de prisão. Porém, em 2021, Cosby foi libertado antecipadamente quando a Suprema Corte da Pensilvânia anulou a sua condenação, alegando uma violação do devido processo legal. Many do not see a legal path for another case, but some say they're not giving up. Outros casos ainda estão pendentes, no entanto, e o escândalo manchou a sua reputação para sempre. Número 2. Os laços de Príncipe Andrew com Jeffrey Epstein. O rico financista Jeffrey Epstein conseguiu cultivar muitas relações com pessoas poderosas devido à sua capacidade de traficar jovens garotas. The Monday morning headlines say it all. Prince Andrew's attempt to explain his friendship with accused sex trafficker Jeffrey Epstein
backfiring. De acordo com uma das vítimas de Epstein, Virginia Giuffre, o príncipe Andrew era uma dessas pessoas e abusou dela em 2001. Os laços entre Epstein e o Duque de York foram reportados pela BBC em 2011. Em 2019, o príncipe concedeu uma entrevista desastrosa, onde ele tentou contestar as acusações ao afirmar, de forma infame, que era incapaz de suar. I have a peculiar medical condition, which is that I don't sweat. Prince Andrew, who served in the Royal Navy, says he developed the rare medical condition during his combat tour in the Falklands War. O escândalo Epstein tem sido uma dor de cabeça para a família real britânica, e em novembro de 2019, Andrew renunciou às suas funções como membro da realeza. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. Harvey Weinstein e o movimento Me Too. Um produtor influente, uma vez considerado um titã em Hollywood, Weinstein foi acusado de agressão e assédio por inúmeras mulheres, conforme detalhado pelo New York Times e pelo The New Yorker. Após a publicação dessas histórias, a atriz Alyssa Milano incentivou as mulheres de todo o mundo a compartilharem as suas histórias nas redes sociais com a hashtag MeToo. It was started by actress Alyssa Milano. She tweeted out, "If all women who have been sexually harassed or assaulted wrote Me Too, as a status, we might give people a sense of magnitude of the problem." Isso desencadearia um movimento que mudou a forma como muitas indústrias enxergavam a má conduta no local de trabalho. Em fevereiro de 2020, Weinstein foi considerado culpado de várias acusações de má conduta e posteriormente condenado a 23 anos de prisão. As a severe sentence and perhaps a watershed moment for the Me Too movement, Harvey Weinstein sentenced to 23 years behind bars. E aí, faltou algum momento escandaloso da cultura pop? Conta pra gente nos comentários. My behavior was unacceptable. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.